Ok. Tem gente entrando. Mike. Ok. Ficou bem pra eu ver. Como é que ficou? Ficou muito assim. Quero mais retinho. É, tá bom. Então tá. Boa noite, crianças. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Boa noite, professor. Como estão de saúde? Hoje só eu Boa que vou ficar com noite. essa aula, tá? Graças a Deus, tudo bem. Durante essa semana nós vamos fazer uma vamos intercalar, tá bom? Entre mim e a enfermeira Jordana, tá? A nossa intenção, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A nossa intenção era iniciar as aulas práticas, só que aí nós vamos verificar como é que vai ficar essa semana de acordo com os casos, né? Estão surgindo muitos casos positivos para a Covid, então a nossa preocupação é justamente não fazer aglomeração nesse período, mas nós vamos nos falando, tá? Para saber como é que vamos, quando nós vamos iniciar nossas aulas práticas, ok? Tá certo. Olha só, gente, a apostila que eu coloquei para vocês, eu até passei para a presidente de classe. Eu não sei se ela chegou a passar para vocês, colocar no grupo. Essas apostilas, elas são específicas já para a realização para o início das aulas práticas, tá bom? Então é importante que vocês consigam imprimi-la, justamente para fazer o acompanhamento, uma vez que nós vamos precisar dessa apostila para justamente vocês escreverem alguma coisa diferente que vocês encontrarem. É através dessa apostila que vocês vão começar a identificar os instrumentais cirúrgicos que serão mostrados para vocês no laboratório, tá? Nós não vamos nos basear em todo o instrumental cirúrgico, porque a gente sabe que é uma grande variedade de instrumentais, porém, nós colocamos os que são mais realmente utilizados e o que a gente tem a obrigação de saber dentro da nossa profissão, tá bom? Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar um mundo de instrumentais cirúrgicos. Porém, a nossa aula é baseada somente nos que são mais utilizados dentro da nossa área, tá bom? Ok. Relembrando aqui, uma vez que a enfermeira Jordana já começou a falar com vocês sobre os tempos cirúrgicos, na verdade? Vocês já ouviram alguma coisa sobre tempos cirúrgicos? Ela já conversou com vocês? Estão me ouvindo? Ainda não. Acho que ainda não, professor. Não? Tempo cirúrgico. Ela só fez, ela não. fez uma atividade sobre sobre diérese e hemostasia. E quem lembra o que é diérese? Vocês lembram mais ou menos? Vem aí na apostila. Dividir ou então separar os tecidos no momento da cortagem do tecido. Isso. Essa aqui, na verdade, vem ser a base para nós começarmos a estudar a instrumentação cirúrgica. Não tem como nós começarmos a estudar a instrumentação cirúrgica sem saber a divisão dos tempos cirúrgicos, que é justamente onde ocorre a divisão de tudo que acontece no momento da cirurgia. Olha só, os tempos cirúrgicos, de modo geral, são classificações empregadas nas intervenções cirúrgicas de acordo ao momento e às ações desempenhadas pelo cirurgião. São divididos em 4 fases ou tempos básicos, de acordo com a etapa do procedimento a ser realizada pelo cirurgião. Ou seja, é o começo, o meio e o fim das etapas da realização de um procedimento cirúrgico, né? Como é que nós vamos iniciar? Deixa eu aceitar mais pessoas aqui, senão eu tenho que estar parando toda hora. Só um pouquinho. Ok?
Ok. O primeiro tempo vem ser a diérese. O que nós vamos fazer nesse período? A diérese significa dividir, cortar ou separar. Separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região. Pode ser uma cavidade ou pode ser uma superfície. É o rompimento da continuidade dos tecidos. Ou seja, é a incisão em si, gente. O que vem ser a incisão em si? Vem ser o corte. Para nós iniciarmos um procedimento cirúrgico, tem que haver uma cavidade, né? Então, para você chegar até onde o órgão que vai ser trabalhado, você vai precisar, de certa forma, abrir. Então, essa incisão, esse corte, essa separação que nós chamamos no período de diérese, que vai ser o primeiro tempo, tá bom? Vocês estão entendendo? Sim, eu tô. Sim. Tá? Então, a cirurgia, ela inicia pelo período de diérese, que é o primeiro tempo. Nesse primeiro tempo, nós vamos observar a realização da incisão, do corte, tá? É justamente nesse período que nós vamos fazer a utilização de instrumentos específicos para realizar a incisão no ato cirúrgico, tá bom? Ela pode ser classificada em incruenta e cruenta, sendo que ela pode ser feita com laser, com criobisturi, bisturi elétrico, curetagem, debridamento, difusão e deslocamento. O que vem ser isso? Isso vem ser a forma e o material que nós vamos utilizar para fazer essa incisão. Alguns profissionais, eles irão utilizar o bisturi comum, que é igual aquela faquinha, né, que tem que anexar a lâmina no cabo. Alguns vão utilizar instrumentos elétricos, como o bisturi elétrico. Outros vão utilizar materiais tipo para fazer a raspagem daquele local. Então, isso vai variar muito. Mas quem vai definir que instrumento utilizar naquele momento? O cirurgião, tá? Como isso não é da nossa competência, então fica mais para o médico decidir qual o material que vai ser utilizado naquele momento. Porém, a nível de conhecimento, nós temos que ter noção de quais são esses materiais, tá bom? Então, qual vai ser o primeiro tempo? Como é que nós chamamos o primeiro tempo cirúrgico? Diérese. 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 Isso, a diérese, né? E o que vai acontecer no período de diérese, gente? A incisão. Muito bem, a incisão, tá? E quais são os materiais que a gente pode utilizar no período de diérese? O Bisturi bisturi, elétrico. o bisturi normal. Isso, muito bem. Depende, eu acho, da cirurgia, né? Dependendo da cirurgia, né? Mas na escola nós iremos aprender a manusear a utilização do bisturi comum, tá? Nós vamos aprender a conectar a lâmina no cabo, aprender o posicionamento correto de como nós temos que pegar esse material e que momento ele vai ser utilizado, tá bom? Posso passar Ok. adiante? Pode. Sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me perguntando, tá? Aí nós vamos chegar no segundo tempo do ato cirúrgico, tá? A cirurgia já iniciou, já fizemos a incisão, agora nós vamos para o segundo tempo, que é a hemostasia. Quem já ouviu o que é hemostasia? A enfermeira Jordana falou alguma coisa para vocês? Sim. O que é hemostasia? Sem É, ler. é, É estancar o sangue, meu Deus. Tentando falar uma palavra que não esteja aí. É tentar estancar o Pode ler. sangue. O mínimo. Mais ou menos isso. Simplificando, vem ser a parada do fluxo sanguíneo, tá? Vamos lá. Hemo significa sangue, estase significa deter, ou seja, parar o fluxo sanguíneo, tá? Logo, a hemostasia é o processo pelo qual se utiliza um conjunto de manobras manuais ou instrumentais para deter ou prevenir uma hemorragia ou impedir a circulação de sangue em determinado local em um período de tempo, sendo feita por meio de pinçamento de vasos, ligadura de vasos ou eletrocoagulação e compressão. Ou seja, foi feita a incisão, porém, no momento que acontece um corte, não vai ter o extravasamento de sangue? Sim.
Sim. naturalmente. Esse sangue, de certa forma, se ele for em excesso, ele não vai atrapalhar a nossa visualização no campo operatório? Com Tem como certeza. Sim. visualizar, né? É tipo, você tá abrindo alguma coisa e tá extravasando, tá molhando o sangue, vermelho vivo. Então, se a gente não tiver o controle daquela quantidade de sangue, de certa forma, a gente não vai conseguir fazer um trabalho legal, não é? Então, para isso vem o segundo tempo, o período de hemostasia, ou seja, fazer a parada do fluxo sanguíneo no momento da cirurgia. Mas como é que nós vamos fazer essa parada? Nós podemos utilizar pinças, que nós chamamos de pinças hemostáticas. São muitas pinças que nós vamos encontrar nas literaturas. Porém, nós vamos aprender as mais conhecidas, que é a Kelly, a Kraile, a Kosher, a Halsted, tá? O que nós temos aqui dentro da escola para mostrar para vocês, tá bom? A função dessas pinças, o nome já está dizendo, uma pinça. Então, ela vai pinçar aquele vaso, aquela artéria, para justamente fazer a parada daquele fluxo sanguíneo, tá bom? Certo. Olha só, as hemorragias, elas podem ser de origem arterial, ou seja, por uma artéria, venosa por uma veia, um capilar ou mista. Ou seja, nem todas as vezes vai ser somente uma hemorragia arterial. Pode ser uma hemorragia arterial ou uma hemorragia venosa, pode ser os dois ao mesmo tempo. A capilar são veias bem pequenininhas também, tá? Quando tem um leve sangramento, nós pegamos a pinça e nós vamos lá pinçar aquele vasinho para fazer a parada do fluxo sanguíneo, quando possível. Nós sabemos que nem todas as vezes nós vamos conseguir fazer essa hemostasia somente com as pinças. Aí entra a eletrocoagulação, que é feita, o próprio bisturi elétrico, quando a gente vai cortando o tecido, ele já vai cauterizando. Então, de certa forma, também vai fazendo o procedimento de hemostasia, tá? Mas isso vai depender do tipo de material que vai ser utilizado para cada cirurgia, tá? A compreensão, vocês já tiveram primeiros socorros, não já? Já. Sim. Num caso de hemostasia, já no caso de uma hemorragia, nós não temos que tampar aquele local que está sangrando e ficar segurando para não haver o extravasamento de sangue? Sim, com panos esterilizados. no Sim. caso. Sim, se nós tivermos no momento, né? Nesse caso, é que nós podemos fazer também, no momento do ato cirúrgico, uma hemostasia por compreensão, tá? Então, isso depende da necessidade e do momento também, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não? Ainda Tá, não. olha só. As hemorragias podem ser de origem arterial, venosa, capilar ou mista, podem trazer ameaça à vida do paciente ou à sua pronta recuperação. Retardam a cicatrização, favorecem a infecção e podem dificultar a visualização das estruturas durante a hemorragia. Por isso, para nós termos um bom desempenho no ato cirúrgico, nós temos que fazer o processo de hemostasia, ou seja, a parada do fluxo sanguíneo para que nós consigamos trabalhar naquele momento de forma mais adequada e fazer o nosso trabalho melhor, tá? Então, nós já tivemos o primeiro tempo, que foi da diérese, nós tivemos o segundo tempo, que foi de hemostasia, e agora nós vamos para o terceiro tempo, que vem ser a exérese. Alguma dúvida com relação à diérese e à hemostasia? Creio que não. Não? O que é importante vocês entenderem para nós podermos entrar nos instrumentais cirúrgicos é justamente essas etapas. Primeira etapa, incisão. Segunda etapa, hemostasia. Terceira etapa, exérese. E a última, síntese. Vocês entendendo isso, para mim, já está perfeito, tá? E entendendo o que vai ser feito em cada tempo citado. A diérese, a incisão, a hemostasia, parada do fluxo sanguíneo, e agora nós vamos para a exérese, tá bom? Posso passar adiante? Na hora. Ok. A exérese é o tempo cirúrgico em que é realizada a remoção de uma parte
ou totalidade de um órgão ou tecido, visando o diagnóstico, o controle, a resolução da intercorrência. Ou seja, gente, a exérese é a cirurgia propriamente dita, tá? Vocês não estão com essa apostila impressa aí não, né? Não, eu não tô, não. Ainda não, né? Não. Imprimam, tá? Imprimam essas apostilas porque nós vamos precisar que vocês façam algumas anotações, tá? Assim que possível. Ou seja, exérese. O que é exérese? É a cirurgia, é a cirurgia propriamente dita, ou seja, é o ato em que acontece tudo. É a remoção de um tecido, é a reparação de um órgão, é a retirada de um órgão, é o período de exérese. É ali o momento em que o cirurgião vai resolver a situação daquele paciente. Tá? Por quê? Já foi feita a incisão, já foi feita a anestesia, agora ele vem para a parte curativa, que é justamente para resolver a situação daquele paciente naquele momento. Então, a exérese é o momento da cirurgia. É a cirurgia propriamente dita. Vocês podem até colocar uma observação aí. Exérese, entre parênteses, tá? Cirurgia propriamente dita. Ou seja, o momento do ato cirúrgico em si. Colocaram aí no caderninho? Sim. Já. Tá? Cirurgia propriamente dita. Ou seja, o momento do ato cirúrgico em si para resolver a situação do paciente. Eu Professora? Meu bem. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi da exérese. Por exemplo, no momento em que um cirurgião, digamos que ele retire uma pedra da vesícula, aí Isso. ele exerceu uma exérese ali, o momento que ele conseguiu É, tirar ali, no caso, aquelas pedras da vesícula, é isso mais ou menos? É o momento do ato cirúrgico em si. É justamente nesse momento que ele vai fazer a retirada daquela vesícula, daquelas pedras, daquele nódulo. É nesse momento da exérese. Por isso que em algumas literaturas vocês vão encontrar exérese, entre parênteses, cirurgia propriamente dita. É para resolução do problema nesse momento. É isso mesmo, Mike, tá? Ok, entendi. Ok? Vocês entenderam os demais? Sim. Sim. Podemos passar adiante? Posso passar adiante? Pode? Então tá. Já iniciou a cirurgia, tempo de diérese, tempo de hemostasia, tempo de exérese e agora nós vamos para a síntese, ou seja, o fechamento do nosso ato cirúrgico em si, tá? A síntese cirúrgica, vocês podem colocar entre parênteses sutura. Pode escrever, tá? Sutura. Síntese cirúrgica. Tá? Já. Refere-se ao momento da junção, união das bordas de uma lesão, com a finalidade de estabelecer a contiguidade do processo de cicatrização e simplesmente a união dos tecidos. Teve o momento em que foi a incisão, a parada do fluxo sanguíneo, que foi a hemostasia, foi resolvido o problema, a situação, no momento da exérese, foi tudo resolvido, está tudo ok, nós vamos encerrar a nossa cirurgia fazendo o fechamento daquela incisão. Esse tempo nós chamamos de síntese cirúrgica, é onde nós vamos fazer a sutura daquela incisão. O resultado da síntese será mais fisiológico quanto mais anatômico for a diérese, ou seja, a separação. Se for feito um corte, for feita uma incisão para você chegar até aquele órgão, então provavelmente essa incisão foi feita certinha, bonitinha. Então, no momento em que nós vamos fazer a sutura, né? Sutura, vulgarmente, é conhecido como costura, tá? Só que nós não vamos utilizar essa palavra, porque a gente costura a roupa, a gente sutura o tecido humano, tá bom? Então, quanto mais reto for a incisão, melhor e mais fácil vai ser que nós vamos realizar a nossa sutura, tá?
Mas se o paciente já chegou, por exemplo, com um corte feito por uma faca, um corte feito por um acidente com vidro ou um acidente de carro, aí a gente vai ter que tentar organizar aquele tecido para fazer a sutura da melhor forma possível para não ficar uma cicatriz feia, tá? Toda cicatriz, ela às vezes ela se transforma em queloides, né? Então fica uma cicatriz meio feia, meio alta. Então isso depende muito também da forma que ela é realizada, do ponto que é realizada. Nós vamos aprender, eu vou ensinar para vocês também a fazer procedimento de sutura, não de todos os pontos, até porque isso não é da nossa competência, mas nós temos que ter pelo menos a noção de fazer um ponto simples, um ponto contínuo, um ponto descontínuo. No momento de necessidade, nós vamos ter que realizá-lo, tá bom? O Beleza. dos 4 tempos cirúrgicos é útil uma vez que orienta a equipe aos tipos de materiais e instrumental necessário no momento. Olha só, essa sequência de entendimentos, né, nós temos que ter. Nós temos que saber quando inicia, quando acontece a cirurgia em si e quando termina, que é justamente nesse momento que nós vamos também vamos utilizar esses tempos para fazer também a organização da mesa cirúrgica que a gente vai ver mais para frente. Se vocês observarem e pesquisarem na internet, vocês vão encontrar várias arrumações de mesa cirúrgica com os instrumentais cirúrgicos. Só que ele não é colocado ali de qualquer forma. Os instrumentos não são simplesmente colocados em uma mesa. Não, tem um fundamento. Ele começa com os instrumentos de diérese, depois vem com os instrumentos de hemostasia, depois vem com os instrumentos de exérese, depois vem com os instrumentos de síntese. E tem vários outros instrumentos especiais, afastadores. Então, por isso que a gente tem que entender primeiramente essa sequência para poder realmente entrar nos instrumentos cirúrgicos, ok? Ok. Ok, crianças, estão me ouvindo? Sim, Sim. sim, professora. Tá aqui? Professora, Oi, meu bem. professora, Eu tô te ouvindo. tem como você falar para dierese, porque quando eu cheguei você estava falando da hemostasia. Aí eu não sei o que é a dierese, eu cheguei um pouco tarde aqui na aula. Ei, Felipe, para com o teu show, Felipe. Diérese é a incisão, tá? Diérese é a incisão. É sério, meu. Diérese é a incisão, tá? Mas aí tá tudo na apostila, tá bom, meu bem? Aí depois você lê com calma. O que vocês têm que entender? Primeiro Tá tempo é onde inicia a cirurgia, é a diérese. O segundo tempo, que é o momento da hemostasia, onde nós fazemos a parada do fluxo sanguíneo, justamente para nós termos uma melhor visualização da cirurgia em si. Depois nós temos o terceiro tempo, que é a exérese, onde realmente a cirurgia acontece, a cirurgia propriamente dita, e a síntese cirúrgica, né, que é onde acontece o procedimento de sutura para nós fazermos o encerramento do nosso ato cirúrgico em si. Ok? Certo. Ok, entendi. Posso passar adiante? Rocha, Já dá para fazer a prova? bora. Com essas quatro perguntas, sim. Se for com as 4. É simples. Diérese, incisão, hemostasia, parada do fluxo sanguíneo, exérese, cirurgia propriamente dita e síntese, sutura, ok? Ok. Ok. Felipe, tá atrasado. Vamos lá, crianças. Cheguei aqui que tarde você hoje. começa. Tomar uma aguinha. Agora, vocês estão vendo a apostila direitinho? Pô, Sim. Agora nós vamos para a instrumentação cirúrgica em si, tá? É aqui que nós temos que entender o funcionamento e quais são os tipos de instrumentação cirúrgica para nós começarmos aí para as aulas práticas, ok? Por isso que é importante que vocês tenham essa apostila em mãos,
para vocês ficarem estudando em casa. Não esperem somente a minha aula, minha explicação, porque isso aqui, gente, vocês não vão decorar de uma hora para outra. A gente vai aprendendo esses instrumentais com o tempo, tá? Se você colocar para pesquisar a instrumentação cirúrgica de uma forma ampla na internet, vocês vão encontrar muitos materiais. São diversos materiais que é humanamente possível, nós sabemos todos. Por isso que dentro das áreas hospitalares, quem trabalha diretamente com a arrumação da instrumentação cirúrgica, geralmente tem um livro do nosso lado, geralmente tem uma pasta de identificação com todos os instrumentais cirúrgicos, especificando o nome, tipo de cirurgia, para que serve, para que não serve, porque é humanamente possível nós conhecermos todos, ok? Eu dei uma pesquisada sobre isso aí, é muita coisa, até parei de pesquisar. Não tem como. Então, o que nós passamos para vocês é o básico, porque nós temos que ter um conhecimento, tá bom? É um conhecimento, mas vocês vão encontrar muita coisa na internet, mas o básico tá aqui, tá bom? Tá certo. O nosso amigo bisturi. O bisturi é uma pequena ferramenta com formato de faca que serve para fazer incisões em tecidos macios. Ou seja, é ele que vai fazer a incisão ou o corte naquele momento da cirurgia. Existe o bisturi elétrico, existe o bisturi manual. Professora, não está aparecendo A a página do apostila, não. instrumento permanece na teoria. Os instrumentos estão aparecendo. E agora? Não Acho tá que tem que aparecendo? passar a página. O que está aparecendo para vocês? Não. Aquele de... A síntese cirúrgica. Os termos cirúrgicos, professora, está aparecendo. Ai, meu Deus do céu. E agora que eu não sei mexer nisso? Peraí que eu vou pedir socorro. Já volto. Tá muito top essa aula dessa professora. Deixa a professora Verdade, pegar. eu consigo assimilar bacana. Eu tô entendendo certinho, mano. Pô, bacana. Não, gente. É sério, tá muito top, mano. Ela fala um oi, aí não entende. Oi, vocês estão escutando? Verdade, É Felipe. porque ela não fala 100% os termos técnicos, porque aquela outra professora fala muito termo técnico e a gente acaba não entendendo. Verdade, eu tô conseguindo assimilar bacana essa aula. Eu gosto porque ela explica Deixa a professora de um jeito bem claro. Jordana. Deixa a professora Jordana ver nós aqui. Deixa, Ingrid, a professora Jordana ver tu falando. É o quê? Até agora tá fácil, né? Mas quando chegar na instrumentação, vocês vão ver, porque eu tava olhando, é muita coisa. Só o básico do básico já é muito. Ah, mas nós estamos aqui para aprender mesmo, né? Tem várias pinças, várias tesouras, várias agulhas. Eita, Mike, essa batata tá assando mais. Eita, mano, até a Marilane tá falando aqui. Tá bom. Verdade. Uau. Verdade, Felipe. Ai, meu Deus. Vocês têm que pegar uma carne, cortar ela e começar a costurar ela. Vocês estão visualizando a apostila? Agora sim. Agora Sim, tá dando pra ver. Obrigada. Vamos lá. Continuando nossa aulinha. Nosso amigo bisturi. Tá? O bisturi é uma pequena ferramenta com formato de faca que serve para fazer incisões em tecidos macios, ou seja, na pele, né? Nós podemos utilizar outros tipos de materiais para fazer a incisão? Podemos? Sim. O que foi que eu falei mais cedo? Eu acho que sim. Bem acho já que tem muito Lembra que eu falei material. para vocês que a diérese pode ser realizada com bisturi elétrico, bisturi comum, vários outros tipos de materiais que são utilizados de acordo com a necessidade do cirurgião, né? Por exemplo, eu acho que numa cirurgia cardiovascular, né, que eles usam aquelas serrazinhas para serrar o... Sim, serras, lâminas, algumas agulhas que elas são bem compridas, que tem tipo uma faquinha na ponta também, esqueci o nome agora.
Desculpa. Engasguei. Então, pode ser utilizado vários instrumentais, tá bom? Mas nós vamos aprender a função do bisturi comum, tá ok? O instrumento cirúrgico é um dos equipamentos primordiais e mais conhecidos da medicina, formado apenas por uma lâmina e um cabo, tá? O bisturi deve ser aplicado na divisão exata do tecido, causando a menor lesão possível nas estruturas vizinhas. Ou seja, não vai ser feita uma incisão de qualquer forma. A pessoa que vai fazer aquele corte para poder fazer o trabalho do procedimento cirúrgico em si, ele tem que ter noção do que ele está fazendo. Né? Não é a mesma coisa que você pegar uma faca e cortar uma carne na cozinha, não. É treinamento, é cuidado, é manuseio, é segurança, tá? Hoje, as lâminas de bisturi apresentam uma variedade de tamanhos e formas, cada uma desenhada para uma finalidade específica. Cabos de bisturi reutilizáveis com lâminas descartáveis são mais comuns. O que isso quer dizer? Aqui, estão vendo a figura? Tá? Sim. Os cabos de bisturi têm diferentes tamanhos. Esses aqui são os cabos, tá? São diferentes tamanhos. E essas aqui são as lâminas. Observem que elas não são iguais. Tem vários tamanhos. Tem o tamanho 10, o 11, o 12, o 15, tem o 16, tem o 20, tem o 21, vai embora. São vários tamanhos e várias opções. Essas lâminas aqui, elas têm uma abertura bem aqui no meio. Vocês conseguem visualizar? Essa abertura? Sim. É essa abertura que nós vamos fazer a conexão no cabo, tá? Por quê? Ela pode ser utilizada sozinha? Pode, mas ela não dá um certo apoio, então a gente pode se machucar, não fazer um trabalho legal. Então, para isso, existem os cabos. Então, essas lâminas, as lâminas dos bisturis, elas são conectadas aos cabos. E essas aberturas aqui... Fica mais fácil para manusear, né? Mais fácil de manusear, dá mais segurança pra gente, né? Porque só a lâmina em si, a gente não tem muita segurança, muito apoio. O cabo vem justamente para nos dar mais facilidade de manuseio e mais segurança também, tá? Então, essas lâminas, elas são de vários tamanhos e a gente tem que ver em que cabo ela vai se encaixar. Tá? Não são todas que servem para qualquer cabo, não. São lâminas específicas para o cabo de tamanho 4, tamanho 3 e existem outros tamanhos também. O que mais nós utilizamos é o tamanho 3 e o tamanho 4, tá? Então, elas são encaixadas aqui, nesse local, tá? Aqui são as lâminas Elas do são bisturi. descartáveis, né, professor? Essas aqui não. Essas aqui não. Os cabos não, mas as lâminas são. Tá? Isso aqui a gente lava, reutiliza depois de fazer o processo de esterilização. As lâminas não, a gente utiliza e joga fora. No local apropriado, no descartex, porque elas são muito afiadas, elas causam muito acidente, tá? Mas a gente já encontra também o bisturi descartável completo. Eles são de plástico, tanto o cabo... E tem uma lâminazinha já conectada nele. Aí ele vem envolto de uma sacolinha, você utiliza e despreza ele todinho, tá? Mas é difícil de encontrar. Geralmente quem utiliza mais é quem trabalha em consultório dentário, tá? Entenderam aqui, gente? Sim. Tá? Sim. Lâminas de bisturi, cabos de bisturi, tá? Ela junta conectado, a lâmina conectado ao cabo, nós chamamos de bisturi. É o bisturi completo, tá bom? Esse é o primeiro instrumental cirúrgico que nós estamos conhecendo hoje, tá? Então, vamos lá. Deve-se segurar o bisturi na palma da mão, de maneira que fique sempre sob controle. Ele é preso pelo dedo polegar e pelo terceiro e quarto dedo, sendo que o indicador fica posicionado por cima sobre a união da lâmina com o cabo. Vocês vão entender melhor quando eu vou mostrar para vocês a figura, tá? Nunca segurá-lo como se fosse um lápis, ou uma pinça de dedo,
Para cortar, faça um movimento contínuo com a porção arredondada da lâmina, isto é, com a barriga para baixo. Ou seja, essa posição aqui, olha. Essa estrutura aqui que nós vamos fazer o corte no paciente. Não é com a ponta, é sempre utilizar essa parte aqui, essa barriguinha aqui, tá? É isso que ajuda a fazer um corte mais seguro e menos prejudicial à pele do paciente, tá? Essas aqui, elas são utilizadas de acordo com cada necessidade que o cirurgião solicitar, tá? Olha só, a qualidade de pressão a ser aplicada varia, mas a intenção é de produzir uma incisão nítida, única e de espessura íntegra na pele com apenas um movimento contínuo. Ou seja, quando for feita a incisão, você não vai ficar fazendo um movimento, ficar indo e voltando com a pele, na pele do paciente. No momento que você posicionar esse bisturi na pele do paciente, você vai ter que fazer só um corte contínuo, para justamente ficar mais seguro. Senão você, como isso aqui é muito afiado, muito amolado, se você ficar fazendo um movimento na pele do paciente, ele vai ficar todo picotado. Por isso que a gente tem que ter segurança no momento do nosso procedimento, tá? Professora, Oi, meu bem. eu sei que não é da nossa parte, mas uma dúvida. Quando o cirurgião vai cortar o local, ele marca, estica um pouquinho a pele e corta, não é isso? Isso varia muito. Nem todas as vezes vai haver uma marcação. Pode haver? Pode, mas isso varia muito de profissional para profissional, né? Então não é uma obrigatoriedade, não. Tá bom? E de esticar a pele. Também depende. Alguns podem até fazer, mas também não tem algo especificando que tenha que ser assim, né? Nem todas as vezes é necessário. Tá bom? Ok. Olha aqui. Como colocar a lâmina de bisturi no cabo? Essa é a técnica correta, tá? Nós nunca podemos tentar colocar essa lâmina no cabo do bisturi com as mãos. Sempre nós temos que fazer a utilização de um instrumental cirúrgico. Esse instrumental que está segurando a lâmina pode ser uma pinça, pode ser um porta-agulha, desde que não seja diretamente com as mãos. Por quê? No momento em que nós estamos encaixando, vocês vão aprender a fazer isso aqui, tá? No momento que vocês estão encaixando essa lâmina no cabo, às vezes ela pode escorregar para cá e cortar a sua mão. E ela é muito afiada, tá? Antes que eu esqueça, gente, nós vamos precisar para as aulas práticas de lâmina de bisturi, tá? Quem tiver a possibilidade de conseguir, eu acho que vocês não conseguem comprar, porque esse material geralmente são vendidos em casas hospitalares e aqui não tem, né? E não é vendido em Eu farmácia. consigo algumas, professora, depende da numeração. Você pode conseguir a 16, já ajuda muito, que nós temos um cabo 16 ou 23. Nós temos os cabos 4 e 3 aqui. O que vocês puderem fazer, gente, Tá, eu vou ver lá. os outros é melhor. As outras turmas eu fazia assim, porque às vezes tem um Professora, colega que a aula irá acabar 10 minutos, aí a senhora vai ter que fazer outra coisa para poder entrar de novo, que a aula só é 1 hora. E já foi 1 hora de aula? Nossa, então... Já, falta 10 minutos. Tá bom. Tá, mas a hora que cair daqui, eu volto, tá bom? Certo. Professora, eu posso já levar o escolcabo número 24 e 23? Traga, tudo que vier bem-vindo. Vocês também vão precisar providenciar fio de sutura, gente. O que vocês encontrarem, até que seja vencido, não tem problema, é só para treinamento, tá? Se vocês conseguirem para ajudar os colegas, nem todos os colegas vão conseguir, porque a dificuldade que a gente tem realmente para comprar sai muito caro, um fio sai em torno de R$10, então você já utiliza 2, 3, 5 às vezes, então é um gasto assim muito, muito absurdo. Então quem puder trabalhar em hospital, que tenha facilidade, converse com os diretores, puder ajudar vocês, informando que vocês são estudantes de técnico em enfermagem, precisam de material para treinamento, eles ajudam, tá bom? Fios de sutura
e lâminas de bisturi. Estão me ouvindo? Sim. 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 Então, aqui dá para vocês terem essa noção de como colocar a lâmina no cabo, sempre fazendo a utilização de um instrumental cirúrgico e nunca a mão diretamente na lâmina em si, ok? A maneira correta de segurar o bisturi é essa posição aqui. Observem que a barriguinha dele está para baixo. Nós nunca vamos fazer a incisão no nosso paciente com a ponta, é sempre com essa barriguinha. Vocês conseguem ver a apostila direitinho aí, gente? A imagem é boa? Sim, professor. Sim. Dá pra ver. Pensei que ia ficar meio claro essas imagens, mas que bom. Ok, tá? Então, a posição correta para segurar o bisturi, tá? Sempre, sempre, sempre. A remoção da lâmina do cabo do bisturi, lembrando que essa lâmina, ela é descartável. Terminou a utilização, pode se jogar fora, tá? E o bisturi, ele vai ser, o cabo do bisturi, ele vai ser lavado e vai ser esterilizado para ser utilizado novamente. Não reutilizamos as lâminas, ok? Ok. E a técnica Ok. da nova lâmina. Utilizei aqui, nós já colocamos, né? Fizemos a colocação da lâmina no cabo, fizemos a utilização dessa lâmina. Nós vamos retirar a lâmina para fazer a utilização de uma nova. Observem que uma pessoa está abrindo a lâmina para vocês e você está pegando com um instrumental cirúrgico. Você não vai poder pegar nesse material porque a capa onde vem a lâmina, para quem está participando do procedimento cirúrgico, é considerado contaminado. Lembra do circulante? Vocês lembram do circulante? Sim. Sim, professor. Sim, professora. Isso, Mas então, esse circulante, ele trabalha muito. 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 Eu disse que eu não quero mais esse circulante, não. Daqui com o tempo eu vou mandar ele fazer a cirurgia e os médicos vão olhar. De tanto ele olhar, ele já vai fazer tudo, virou o Severino. Faz tudo, coitado. Mas é um trabalho muito importante. Então, geralmente é um circulante ou um auxiliar que faz a abertura desse material para nós retirarmos a nova lâmina, conectar e iniciar tudo de novo. Ok? Ok. Alguma dúvida até aí, gente? Ok. Não, eu não. Posso passar? Então, vamos continuando, né? Então, vocês já conheceram o cabo do bisturi, a lâmina do bisturi, a forma correta para você manuseá-lo, a forma correta para você utilizá-lo e a forma correta para você fazer a troca da lâmina também, tá? Isso tudo nós vamos aprender nas aulas práticas, tá bom? Agora nós vamos passar para as pinças auxiliares. Essas pinças, elas são de fundamental importância dentro do procedimento cirúrgico, não somente dentro do procedimento cirúrgico, mas dentro de todos os procedimentos que nós realizamos dentro da nossa área de trabalho. Por quê? Quando nós vamos fazer um curativo, não sei se vocês já tiveram aula sobre curativo, mas nós não podemos fazer o manuseio desse material diretamente com as nossas mãos. Apesar de nós estarmos calçados com luva, nós temos que utilizar os nossos instrumentos. Para isso eles existem. Então, eu não vou pegar a gaze diretamente na minha mão e limpar a incisão do paciente. Não, nós temos que pegar as nossas pinças auxiliares, que elas vão fazer justamente esse processo de melhoramento na nossa cirurgia em si, o nosso trabalho em si, tá? Olha aqui. As pinças auxiliares, instrumentos auxiliares, eles servem para facilitar o uso de outros instrumentos. São as pinças anatômicas, as duas têm o nome de anatômica, porém, uma é dente de rato e a outra é dissecção, tá? O nome já diz, pinças auxiliares, instrumentos auxiliares. O objetivo
A função é fazer o auxílio, tá? Para o nosso trabalho. Um detalhe, a diferença entre elas é que a pinça anatômica dente de rato, ela vai ter um dentinho na ponta. Então, o nome dela já está bem claro. Pinça anatômica dente de rato. E a outra pinça, ela é a pinça anatômica de dissecção. Esses nomes vocês vão ter que aprender. Por isso que é importante vocês imprimirem essas apostilas para vocês começarem a trabalhar não somente o nome, mas também a escrita desses instrumentais cirúrgicos, tá bom? Mas como é que eu vou saber, professora, qual é a pinça de dente de rato e qual é a pinça de dissecção? A dente de rato, o nome já está dizendo, ela tem um dentinho de rato, né? E a outra dissecção, anatômica dissecção, ela não tem o dentinho. Ela tem somente umas serrilhas aqui na ponta. Então, essa é a diferença de uma para outra, tá bom? Dúvidas aqui? Isso. Não. Não, né? Todas as duas têm a mesma função ou cada uma tem uma função? A mesma função, auxiliar. Elas são pinças auxiliares. Só que o nome delas é que muda. Uma tem dente que nós chamamos pinça anatômica dente de rato e a outra nós chamamos pinça anatômica de dissecção, tá? Em alguns casos, alguns profissionais eles não gostam muito de utilizar a pinça dente de rato em alguns momentos porque ela é um pouco traumática. Ou seja, no momento que ela for pinçar aquele tecido, aquela pele daquele paciente, pelo fato dela ter o dentinho, às vezes ela pode rasgar, ela pode machucar. Por exemplo, se for um corte no lábio, né? O lábio em si, ele já é uma estrutura sensível. Se você for auxiliar ou pegar esse lábio com essa estrutura, com esse instrumental, dente de rato, não vai machucar por causa do dentinho? Não vai ferir mais aquele local? Sim, vai. Pois é. Então, nessa hora, às vezes, a gente tem que saber, né, definir. Não, vamos pegar a anatômica de dissecção, porque ela é menos atraumática, ou seja, ela não vai ferir tanto quanto o dente de rato, tá? Mas a função é a mesma, de auxiliar. Aí você vai escolher qual você vai utilizar no momento em que você estiver necessitando, tá bom? A pinça de tecido é utilizada para agarrar e segurar os tecidos humanos. Ela é firmada pelo polegar, dedo médio e indicador. Podem ser com as pontas achatadas, arredondadas, lisas ou serrilhas, ou apresentar dentes pequenos ou grandes. Elas vão variar de tamanho. Existem tamanhos pequenos e existem tamanhos grandes. E são várias numerações. Algumas podem ter a pontinha arredondada, algumas podem ter serrilha, outras podem não ter, algumas podem ser mais afinaladas e outras podem ter dentinhos de rato nas pontas também. Então, é uma diversidade absurda, tá? Porém, Acabou a aula. Oi? Aí. Mas, rapaz, vamos lá, deixa eu continuar com essas crianças aqui. Tá. Ok. Vou esperar só mais um pouquinho, né? Isso. É que liga teu áudio e tua câmera. Tá. Estamos de volta, crianças. Vamos esperar só um pouquinho, tá? Os outros colegas entraram.
Meu Deus, é boa. Professora, a senhora já fez chamada? Ainda não, meu bem. Vai cair de novo, será? Com 1 hora ou não? A cada 1 hora fica caindo? Ai, professora. É. Ah, mas isso é chato, né? Mas vamos lá. É porque atrapalha a aula. Olha muito. Será que todos que já estavam, já estão novamente? Não sei, tinha pessoa que tava perdida. Mais gente antes, né? É, professora, cada aula é 1 hora. Pois é. Aí é bom a senhora fazer agora a chamada e quando terminar, já termina logo a aula já, porque ela vai até que horas? Não sei, depende de quando a gente terminar a apostila. Deixa eu ver aqui a chamada. A aula mesmo até às 10. Professora, geralmente a gente bota a presença lá no negócio de mandar mensagem. Pode ser também, gente. É porque eu não sei. Mas só vai mandar só presença lá. Isso, com o nome de vocês, né? Isso. Mas não é quando a aula é gravada. Tá ótimo, então. Oxi, eu não sei nem escrever onde fica isso. Como é que eu vou escrever lá? Então são duas. Porque No chat. É lá no chat, chata. Nesses 3 pontinhos aí, tu procura lá na mensagem, na chamada. Mas quando eu Vou desligar, tentar vai aqui, ficar- peraí. Quando eu desligar, vai ficar o nome de vocês gravado aqui? Ah, tá, já achei já. Bem do lado do microfone fica. Já, crianças, vamos continuar? Ainda tem gente entrando, peraí. Ah, tá aparecendo. Ok, continuando, pra gente não perder muito tempo, tá bom? Ok. Onde eu parei? Eu acho que já falei isso aqui, né? Geralmente as pinças são usadas na mão não dominante e elas devem ser utilizadas de maneira que as lâminas funcionem como extensão do polegar e outra como extensão dos dedos oponentes, ou seja, a posição de lápis aqui, ó. A maneira correta de se utilizar as pinças auxiliares, tá bom? Geralmente nós utilizamos na mão não dominante, tá? E isso vai variar se a pessoa for destra ou se a pessoa for canhota, ok? Ok. Qual o nome desse instrumental, gente? Qual o nome desse instrumental? Pinça? Pinça Eu acho que é auxiliares. pinça e secção. É pinça auxiliares? Pinça, dente de rato. Aqui é uma pinça na
maneira. Percebe que ela tem um dentinho, ela é uma pinça, as duas Sim. são anatômicas, né? Não dá de ver o dentinho dela, né? Não. Dá Por isso que eu falei que. Essa daqui é Não uma deu de ver o dentinho do. Por isso que eu pensei que também não fosse. tá? Eu pensava que era dessecção, porque não dá pra ver direito, eu pensava que era. A função dela, qual é delas? Qual é a Auxiliar. função dessas pinças? Auxiliar. Isso, auxiliar, tá? Qual é a função do bisturi? Qual é a De função? fazer uma injeção. Incisão. Incisão. Qual é a função? Incisão, né? Incisão. Qual é a função da pinça de secção anatômica dente de rato? Qual a função dessa pinça? Auxiliar também. Auxiliar. Isso. Segurar, Pegando, auxiliar. Vocês não têm que se obrigar a decorar. Vocês têm que entender. Vocês entendendo, vocês nunca mais vão esquecer. Tá? Até porque isso aqui vai fazer parte do nosso cotidiano, da vida de trabalho profissional de vocês, entendeu? Tá? Então, nós vamos... Elas Sim. agarram e seguram, né? Tá? Então, nós vamos sair das pinças auxiliares e nós vamos para as pinças hemostáticas. Se elas são pinças hemostáticas, qual vai ser a função delas? Estancar o sangue, algum vaso, uma veia. Prender sangramento. Fazer a parada do fluxo sanguíneo. Tá bom? É isso aí. Como vai clareando as coisas na nossa mente, vocês não têm que se desesperar para decorar, vocês têm que entender. Professora, por que isso é pinça se isso parece uma tesoura? Não tem lógica, porque... Não tem lógica, professora. Não, elas são pinças Se porque você elas for têm pegar. clavas de segurança, tá? Então, elas E vão ser é porque- utilizadas para pinçar Agora, e não Eu para acho que é porque tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá. Continuando. Pinças hemostáticas são instrumentos utilizados para pinçar vasos, sendo empregadas para ocluir as extremidades dos vasos e, deste modo, estabelecer a hemostasia. O que é a hemostasia? Equilíbrio. É a parada de sanguíneo. Sangramento. O que é hemostasia, gente? Parada do fluxo sanguíneo. Isso. De novo, o que é hemostasia? Parada do fluxo Parar o sanguíneo. fluxo. Isso. Sanguíneo. Anotem aí, hemostasia, parada do fluxo sanguíneo, tá? Encontram-se disponíveis com pontas retas ou pontas curvas em tamanhos variados, tá? As serrilhas geralmente se estendem desde as pontas das lâminas até as travas, mas no caso da pinça Kelly, as transversais se estendem somente pela porção distal das lâminas. Eu vou já explicar isso aí para vocês. As pinças de Crayle possuem serrilhas transversais que se estendem por todo o comprimento da lâmina. Vamos lá, vamos entender isso aí. As pinças hemostáticas que nós temos aqui são Kosher, Kelly e Crayle. Se escreve Crile, mas se lê Crayle, tá? Então, as pinças hemostáticas que nós temos, Kosher, Kelly e Crayle. Qual a diferença entre elas? Elas existem de forma reta e de forma curva, tá? Então, aqui, pinça hemostática de Kosher ou pinça hemostática Kosher, reta, pinça Kosher, curva. Vocês sempre têm que especificar se ela é reta ou se ela é curva, tá? Pinça hemostática Kosher reta, pinça hemostática Kosher curva. A diferença da Kosher para Kelly e para Crayle está aqui, ó. Ó, ela tem um dentinho, tá? Essas serrilhas aqui,
elas geralmente são presentes em todas as pinças hemostáticas. É isso que faz dela diferente de uma tesoura. Por quê? Na tesoura não tem essas serrilhas. Pinça tem serrilhas. Algumas têm completa, outras têm pela metade. A kosher, ela tem, além da serrilha completa, ela tem 2 dentinhos na ponta, tá? Então, para vocês não se atrapalharem, mas qual é a kosher, qual é a Kelly, qual é a Kraile? A kosher sempre vai ter um dentinho aqui. Então, no momento que eu colocar os instrumentais cirúrgicos na mesa lá no laboratório, eu vou colocar uma kosher, eu vou colocar uma Kelly, eu vou colocar uma Kraile, e você vai ter que olhar e identificar, sem pegar no material, só olhar e identificar. Só o fato de você saber que a kosher tem 2 dentinhos, pronto, você já entendeu. Por quê? A Kelly, ela não tem dentinhos. E a Kraile também não tem dentinhos. Ok? A kosher curva também tem dentinho? Ok. A kosher curva também tem dentinho. As duas. A kosher tanto reta quanto curva tem dentinho. Tá? Então, pinça kosher reta, pinça e kosher curva. Elas duas têm dentinhos. Tá bem aqui. Tanto que eu coloquei aqui justamente para mostrar a diferença para vocês entre elas. Todas elas têm uma trava de segurança, tá? Essa trava de segurança é justamente para que, se você, por exemplo, pegou um tecido, pegou uma estrutura, você vai clampear, você vai travá-las para ela não abrir. Se fosse uma tesoura e não tivesse essa estrutura aqui, não ia segurar. Então, por isso que elas são chamadas de pinças, porque elas têm serrilhas e elas têm trava de segurança, ok? Vocês vão aprender a manusear esses materiais, tá? Vamos para a Kelly. A Kelly, pinça a Kelly reta, pinça a Kelly curva. A diferença da Kelly para kosher e para Kraile é que a Kelly, a ranhura dela, a serrilha dela só vem até a metade. Observem que a kosher tem os dentinhos. A Kelly tem ranhura até a metade. Elas são muito semelhantes, elas são, na verdade, praticamente idênticas. A diferença delas vem ser a pontinha, essa estrutura. Uma tem dente, a outra tem a ranhura pela metade e a Kraile, a ranhura é completa. Ó, não dá para ver direito aqui, mas quando vocês estiverem com elas em mãos, vocês vão entender melhor, tá? Estão me entendendo? Sim. Sim. Tá difícil? Sim. Não. Não se desesperem, que quando vocês estiverem com o instrumental em mãos, fica mais fácil de vocês fazerem a identificação. O que eu quero que vocês estudem em casa são essas diferenças. Vocês entenderem o que é uma kosher, o que é uma Kelly, o que é uma Kraile. A kosher tem dente nas pontas, a Kelly tem ranhura pela metade e a Kraile tem ranhura completa. Vocês entendendo isso, para mim, já é perfeito. Que aí, na hora que vocês pegarem o instrumental cirúrgico nas mãos, vocês vão saber identificar. Só de pegar essa primeira, essa daqui é uma kosher, porque tem dente. Aí, a primeira, essa daqui, você abre e você vai ver que a ranhura dela é pela metade. Então, ela é uma Kelly. Abre a outra, a ranhura é completa. Então, é a Kraile, tá? Então, não tem como você se perder, porque você visualizando, você consegue identificar, tá bom? Nós temos também a pinça Halsted mosquito. Ela é semelhante às outras, a única diferença não é na ranhura, não é no dentinho, mas é no tamanho. Elas são chamadas de pinça mosquito porque elas são pequenininhas. Então, elas são diferentes dessas. Aqui são um pouco maiores. Essas aqui, elas são bem menores. Por isso, nós chamamos de pinça mosquito, tá bom? Pinça mosquito reta e pinça mosquito curva, tá? Qual a função das pinças hemostáticas? Parar o fluxo sanguíneo. Muito bem, crianças. Quais são as pinças? Eu vou tirar daqui.
Quais são as pinças hemostáticas que vocês já conhecem? Vamos A lá. Kelly, Kelly, A Goshi, Crale. a Kelly e a Craig. a E a Goshi. tem a Mosquito também, e ela a é menor. mosquito. Isso, muito bem. Então, nós temos pinças hemostáticas com a função de fazer a parada do fluxo sanguíneo. Exemplo, Crale, Kelly, Kosher e... Quem sabe a Quito. outra? Mosquito. Mosquito. É a pinça Halstead também. Então, sem olhar na figura, quem sabe me dizer qual é o diferencial da Kosher? Os É que dentinhos. ela tem um dentinho Isso, dentinho na ponta, os dentinhos na ponta. Isso, Ela muito tem o bem. dentinho na ponta. Isso mesmo. E a Kelly? Ela é pela Ela metade. vem pela metade. Isso, a ranhura pela Tipo um negócio de lixar. Rasgura pela metade. Lixar. E a Cryle? Ela é completa. A ranhura é completa. Ranhura. A ranhura completa. Isso. E a mosquito? Ela é Ela é bem pequenininha. Elas são bem menores. Muito bem. Ela é menor de Olha todas. só. No caso, essa professora tem que falar a ranhura mesmo, ou a gente não pode falar só a ponta, pela metade? Não. Serrilha ou ranhura. Porque, na verdade, não é a ponta. São as serrilhas. Vamos voltar lá. Olha aqui. Não é a ponta em si. São as serrilhas, tá? Aqui a ponta é a Kosher. No caso da Kelly e da Cryle, são as ranhuras, olha. A ranhura da Cryle, ela é completa e da Kelly, ela é pela metade. Em algumas literaturas vocês vão encontrar serrilhas, estríbias, ranhuras, isso varia muito, tá bom? Mas é a mesma coisa. É tipo uma serrinha, como o colega de vocês falou. É como se fosse uma serrinha. Tá bom? Deu para fechar aqui? Posso passar adiante? Caiu lá? Não. Aqui caiu. Perdeu. Oi. Voltou. Tem uma mensagem que é de conexão. Estão me ouvindo? Voltou agora. Agora sim. Agora sim. Eu tinha ido perturbar um Agora voltou. Vamos lá, que nós somos brasileiros. Sim, crianças, posso continuar? Sim. Desligar que tá muito frio. Pode. Sim, senhora. Ai, tô com Não frio. tem hora da janta, não, professora? Hoje? Oi? Não tem hora da janta, não, né, da merenda? Não, senão ele quer acabar a aula. E janta, né, professor? Eu nem almocei hoje, gente. Vamos lá. Vocês querem parar? Não, professora, está brincando só. Pode Não, continuar. Bora continuar a janta. Então vamos lá. Nossa janta é as pinças. Não, vocês estão com alguma dúvida aqui? Eu posso passar adiante? Não precisa vocês se desesperarem. Pode passar. Porque depois que vocês pegarem a apostila, peguem os instrumentais, colocam o nome no caderno, escrevam, estudem, gente, estudem. Não tentem decorar, tá? Isso aqui vai ser para a vida profissional de vocês, tá bom? Professora, qual é a pinça que a gente usa para fazer sutura?
Como? Qual é a pinça que é usada para fazer a sutura? Não, nós não utilizamos uma pinça para fazer sutura, nós utilizamos um porta-agulha. Ah, tá. Porque a gente não tem o auxílio de uma pinça também? No caso, Nós podemos utilizar uma pinça auxiliar e um porta-agulha. Que eu vou chegar lá, tá bom? Daqui a pouco. Tá bom? no caso, essas aí que foram faladas já, elas são usadas para o mesmo procedimento? Não. Essas pinças aqui, Tá bom, então vamos elas continuar. são específicas para fazer a parada do fluxo sanguíneo. Por isso, elas são chamadas de pinças hemostáticas, tá? Já as que são utilizadas para fazer o procedimento de sutura são instrumentais específicos, que aí no caso vai entrar o porta-agulha, mais as pinças auxiliares, mais o fio de sutura, ok? Não tem nada a ver com essas aqui. Só se nós estivermos fazendo um procedimento, de repente não tem um porta-agulha, você precisa fazer uma sutura de imediato, aí você vai ter que improvisar, né? Não é correto, mas na hora do improviso você não vai deixar de fazer, aí você pode utilizar uma pinça hemostática, mas só em casos de improviso. Correto não é, tá bom? Ok? Vocês estão me ouvindo? Certo. Sim. Sim, sempre. Ok. Sim. Então vamos lá. E a pinça mosquito, que eu também mostrei para vocês, olha aqui uma observação. As serrilhas geralmente se estendem desde a ponta até as travas, mas no caso da pinça Kelly, as serrilhas se estendem somente até a metade. Então tá tudo bem escrito na apostila de vocês, tá? Não tem como vocês confundirem as pinças hemostáticas. E a pinça Halsted, que também é chamada de pinça mosquito, é até mais fácil pra gente. Elas também existem de vários tamanhos e a diferença dela para as outras hemostáticas é que ela é um pouco menor e ela é um pouco mais delicada também, tá? Vocês vão ver que ela é bem menorzinha. A maneira correta de segurar a pinça hemostática é essa daqui, ó. Tá? Sempre essa posição. Observem que o polegar, ele serve de apoio, né? O indicador, ele serve de apoio, o polegar fica aqui e ali fica o segundo e o terceiro dedo, mas isso aí nós vamos aprender na aula prática também, tá bom? Sempre com ela com a ponta para baixo. Elas são utilizadas também, às vezes, para pegar algum tipo de material, se for necessário, tá? Agora, nós chegamos nos portas-agulhas, olha só. Os portas-agulhas são utilizados para pegar e manipular agulhas curvas. As agulhas retas devem ser presas somente pela mão, sendo reservadas apenas para a pele e intestinos. As agulhas retas a gente quase não utiliza. O que nós mais utilizamos para fazer a realização de sutura são mais as agulhas curvas, né? Se vocês conseguirem agulhas para gente de sutura, fio de sutura, ótimo, porque o que eu tinha eu já utilizei na última turma para fazer a aula prática, tá? Geralmente, vocês também vão ter uma aulinha específica de fio de sutura, tá? Não vou entrar muito nisso porque o meu objetivo aqui é mostrar o instrumental cirúrgico para vocês em si. Então, geralmente os fios de sutura, eles variam de tamanho, geralmente eles já vêm também conectados na agulha, a agulha também varia de tamanho, varia de tipo, existem fios de algodão, fios de nylon, fio cromado, então dependendo de cada fio, o médico vai solicitar de acordo com a necessidade dele no momento da cirurgia, tá? Mas o nosso objetivo aqui é conhecer o porta-agulha. O tamanho e o tipo do porta-agulha são determinados pelas características da agulha a ser utilizada e da localização do tecido a ser suturado. Agulhas mais pesadas e maiores exigem portas-agulhas denteados, mais pesados e mais largos. Então, não existe somente um tamanho de porta-agulha, existem vários tamanhos de porta-agulha, tá? A maior parte dos portas-agulhas apresentam com uma catraca distal ao polegar, como por exemplo do maio EGA ou EGA.
Mas alguns apresentam um mecanismo de mola ou ferrolho para o travamento, por exemplo, o Matiel. Vamos lá. Esse aqui é o nosso porta-agulha Matiel. Algumas pessoas também chamam de Mathieu. Ele lembra muito um alicate de unha, né? Mas ele não é um alicate de unha, tá? Observem que aqui ele tem, não dá para vocês verem direito, aqui não é um dente, aqui são serrilhas, que no momento que a gente coloca a agulha aqui nessa estrutura, nós vamos travar essa parte de trás justamente para a agulha não ficar saindo, não ficar se movendo e nós fazermos o nosso procedimento de sutura com mais segurança, tá? E existem de vários tamanhos. Esse aqui é o porta-agulha Matiel, tá? Porta-agulha Matiel. Aqui nós temos o porta-agulha Maio Egar. Alguns chamam somente de porta-agulha Egar, tá? Fica mais fácil de você lembrar. Os portas-agulhas de Maio Egar ou Maio Egar são comumente usados quando são manipuladas agulhas médias ou grossas. Observem que ele tem uma estrutura mais robusta, né? Eles também existem de vários tamanhos. Tem uns que são bem pequenos, tem uns que são bem maiores. Então, isso também vai de acordo com a necessidade, com a adaptação da mão da pessoa. Tem uns que são bem grandes, eu não consigo fazer uma sutura com o Matiel, o maior, porque a minha mão é pequena, então eu não consigo manusear de forma segura. Eu tenho que sempre pegar um Matiel pequeno. O Egar também, quando ele é um dos maiores, os tamanhos maiores, ele fica um pouco pesado. Para quem tem uma mão muito pequenininha, cansa a nossa mão, então não é muito legal de trabalhar. Então isso vai variar de acordo com o profissional e de acordo com a necessidade, tá? Observem que o porta-agulha Egar, ele assemelha-se a uma pinça, né? Ou uma tesoura. Olhando assim, quem não conhece diz é uma tesoura, não é verdade? Se vocês não soubessem que era um porta-agulha, vocês iam dizer que era uma tesoura, não é? Verdade. Verdade, engraçado. Parece, mas não é. A diferença dele, vocês Sim. vão ver quando ele estiver exposto na mesa, que a estrutura dele é mais pesada, é um pouco mais robusto, é mais grosseiro uma estrutura. E quando nós abrimos, aqui também é uma trava de segurança, tá? Aqui tem uma trava de segurança. Nem todos eles têm essa parte dourada, não. Porque foi a única foto que eu encontrei, assim, mais uma foto melhor para colocar para visualização para vocês. Mas eles são completos, às vezes, só de metal prateado mesmo, tá? A diferença deles para uma tesoura ou para uma pinça hemostática vem ser esse travamento e essa estrutura aqui, ó. Esse travamento deles é um pouco mais robusto porque nós vamos precisar de apoio para segurar a agulha, tá? E quando nós abrimos, nós vamos observar que aqui nessa ponta tem esse corte. Tem um corte aqui. Observem que tem as serrilhas, porém tem um corte, que é justamente para a agulha não ficar solta, balançando. No momento que você coloca a agulha e você trava, a agulha não fica solta, para você ter uma melhor segurança para poder começar o teu procedimento de sutura. Quem está entrando na aula essa hora? Então, os portas-agulhas que nós temos. Qual vai ser? Esse aqui é o... Mathieu. Matiel. Vamos lá. Qual é esse porta-agulha aqui, Matiel. gente? Matiel. Matiel. E esse aqui? Qual vai ser o nome dele? Maio. Egar. Maio. Hagar. Maio Egar. Maio Egar. Maio Egar. Não tem como vocês confundirem os portas-agulhas, né? O Matiel, ele parece um alicate de unha. Então, na hora que eu colocar ele lá na mesa, assim, coloco um do lado do outro. Caramba, qual é o nome deles? Não tem como errar, gente. Eles são bem diferentes. O Matiel parece um alicate de unha e o Egar parece uma pinça. Só que você vai ver que ele é mais pesado, é uma estrutura mais pesada, mais robusta. E no dia da avaliação, eu vou deixar ele aberto para vocês observarem esse corte aqui no meio da ponta. Tá bom?
avaliação de Ok. vocês vai ser prática. O Isso. manuseio correto desses instrumentais. Mas Olha só, né? Observem o posicionamento das mãos. Isso pode não parecer, mas a forma que você manuseia esse instrumental, ele é de fundamental importância. Tudo tem uma técnica, ele não é passado de qualquer forma, ele não é colocado de qualquer forma. É realmente necessidade de a gente fazer tudo, de nós fazermos de forma correta para o nosso trabalho não acontecer acidente. Se você não colocar, por exemplo, a agulha de forma correta, que geralmente a ponta dessa agulha que é colocada no porta-agulha é sempre voltada para o nosso coração. Tanto que a gente lembra, ponta da agulha, ponta coração. Isso é só um macete para a gente não esquecer de como colocar essa agulha. Na hora lá que vocês estiverem instrumentando um procedimento cirúrgico, vai dar medo, vai dar insegurança, você vai ficar nervoso, tu não vai lembrar como é que coloca essa agulha. Aí tu vai colocar de qualquer jeito. No momento em que você coloca essa agulha de qualquer jeito no teu porta-agulha e você vai passar para o seu colega, tá? O colega, ele já vem pegar esse material justamente para levar diretamente para a incisão para começar a suturar. Ele não pode perder tempo em retirar a agulha, consertar o que você passou para ele errado. Por isso que nós temos que saber a técnica correta de preparação desse material, porque no momento que ele for receber, ele já vai receber no ponto de iniciar a sutura. Para vocês verem como é importante, tá? E no momento de uma cirurgia, vamos dizer, emergencial, né? Nós não podemos perder tempo. Se você colocar a agulha de forma incorreta, de qualquer forma, o teu colega que está recebendo, ele vai ter que retirar e vai ter que colocar a agulha na posição correta. Ele perdeu tempo. E numa cirurgia de emergência, nós não podemos perder tempo, tá bom? Então, isso é muito, 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 muito importante. Ok? Alguma dúvida aqui? Não. Não. Você já consegue identificar um porta-agulha, a diferença do Matiel para o Egar? Se vocês olharem um instrumento desse, vocês vão saber identificar já, né? Ixi, Já, professora. o Matiel é um alicate praticamente no tesouro. Aí dá para identificar melhor. Dá para identificar. Assim, a gente estudando assim, chega assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Dá sim. Dá que vocês vão aprender e não vão esquecer nunca mais. Vamos lá. Tá? Técnica correta. Essa técnica de repasse também nós vamos treinar na aula prática, tá? E aí nós vamos para as tesouras, tá, gente? As tesouras aqui são vários tipos de tesouras. Então, eu coloquei as que são mais utilizadas e as mais conhecidas para ficar mais fácil para nós estudarmos, tá bom? As tesouras, elas possuem várias formas, tamanhos e pesos e são classificadas de acordo com o tipo de ponta. Por exemplo, existem tesouras que nós vamos ter ponta romba, ponta afiada, ponta afiada e ponta romba. A forma da lâmina, por exemplo, ela pode ser curva e reta. Para vocês entenderem melhor, a ponta está relacionada a essa estrutura aqui. Quando ela vem arredondada, nós dizemos que ela é uma tesoura de ponta romba, tá? Ou seja, arredondada. E quando ela vem com essa estrutura dessa forma, nós falamos que ela é uma tesoura de ponta afiada. Existem tesouras que irão vir com as duas pontas rombas, existem tesouras que irão vir com duas pontas finas ou afinaladas, ou afiada, tanto faz, é a mesma coisa. E tem tesouras que irão vir, aqui tá melhor, né? Com uma ponta fina e uma ponta romba. Então, isso vai variar muito. E elas também vão variar muito de acordo com o tamanho, com o tipo, ok? Quando é arredondada, nós chamamos de Ponta romba. Ponta romba. Muito bem. Quando é fina, nós chamamos de ponta Afiada. Fiado. Afiada.
Isso, e elas também podem vir os dois tipos em uma tesoura só. Um lado com uma ponta afiada e uma ponta romba. Afiada. Mas ela serve para o mesmo procedimento ou cada uma tem um procedimento específico? Algumas são específicas e outras não. Algumas podem ser utilizadas para várias funções. Isso, geralmente, quem determina vem ser o próprio cirurgião. Tem tesouras que são utilizadas para cortar tecido, tem algumas que são utilizadas para cortar tecido, que eu falo tecido humano, tá? E tem algumas que são utilizadas somente para cortar tecido de pano, tá? Só que a maioria delas para instrumentação cirúrgica são utilizadas para tecidos humanos, ok? Aí ele vai determinar. Eu quero ter uma tesoura, a tesoura tal de ponta romba, a tesoura tal de ponta afiada, a tesoura tal, ponta fina e ponta romba. Isso aí vai ficar automático para a gente. Todas as estruturas estão aqui, ó, caso vocês tenham dúvidas depois, tá bom? As tesouras retas geralmente são utilizadas para trabalhar próximo à superfície do ferimento, enquanto se trabalha nas partes mais profundas com as tesouras curvas. As tesouras, elas podem vir tanto com a ponta reta, tanto com a ponta curva, como são as pinças hemostáticas também, tá? Geralmente, as retas são utilizadas para trabalhar mais próximo da superfície dos ferimentos e nas partes mais profundas utilizam-se as pontas mais curvas, porque no momento que vai ser introduzida uma tesoura, por exemplo, numa parte mais profunda de um corpo do ser humano, quando ela é curva, ela tem menos facilidade de perfurar um órgão, de agredir um órgão, do que uma ponta afinalada. Tá? Você colocar de qualquer jeito, ao invés de você estar ajudando, você pode estar prejudicando esse paciente. Mas a maioria dos médicos, eles utilizam mais realmente os bisturis, né? Elas ficam mais para as outras funções. Dispõe-se, então, de uma variedade de tesouras que são empregadas em procedimentos tais como incisão de tecidos ou dissecação entre planos teciduais. Podem ser utilizadas também para cortar tecidos dependendo da estrutura e dependendo da solicitação do profissional cirurgião, tá? De maneira geral, as tesouras para corte de tecidos são leves e precisas. Geralmente elas não são muito pesadas. Algumas são pequenininhas, algumas são mais alongadas. As tesouras precisam ser mantidas sempre afiadas, caso contrário, não irão cortar os tecidos adequadamente. Elas vão danificar aquele tecido, dificultando um trabalho de qualidade. E vamos ver quais são as nossas tesouras. A primeira delas vem ser a tesoura de secção de maio, ou tesoura maio, que é mais fácil de nós aprendermos, tá? Tesoura maio reta, tesoura maio curva. A maio, ela é diferente das demais, porque aqui não dá para vocês visualizarem direito, mas quando vocês puderem pegá-las em mãos, vocês vão observar que a estrutura dela ela é um pouco mais pesada e um pouco mais robusta. Então, não tem como vocês confundirem, né? Mas só vocês vendo pessoalmente para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, essa é a tesoura maio reta e essa é a tesoura maio curva, tá? Aqui nós temos a tesoura de secção de Metzenbaum. Esses nomes vocês têm que treinar. É escrever, ler, para poder conseguir escrever no dia da prova de vocês, tá? Porque geralmente na prova eu espalho os instrumentais cirúrgicos em cima da mesa com a identificação e a numeração. Você vai visualizar aquele instrumental e vai escrever o nome do instrumental na sua prova, tá? Isso muito rápido, questão de 15 minutos para cada equipe ou menos, tá? A tesoura... rapaz. E que segundo eu só consigo pensar. Eu não consigo nem gostar, professor. Gente, depois que vocês aprenderem isso aí, vocês vão identificar de olhos fechados. Nós vamos estudar na prática. Eu não vou cobrar de vocês uma coisa que eu sei que vocês não vão dar conta.
Vocês vão Tudo é a prática, né, professor? Tudo é prática. Quando vocês começarem a visualizar, automaticamente vocês vão olhar e irão identificar os materiais. Isso é automático. No máximo, 1, 2 aulas vocês já estão bem seguros, tá? Nem se preocupem quanto a isso. A tesoura Metzenbaum, ela tem o corpo um pouco mais alongado. Observem que a Maio, como eu falei para vocês, o corpo dela é um pouco mais curtinho e ela é uma estrutura mais pesadinha, mais robusta. As outras turmas diziam que ela era mais baixinha. Aqui, a Metzenbaum, ela já tem uma estrutura mais alongada. Não tem como você confundir a tesoura Metzenbaum com a tesoura Maio. Vocês vão, a diferença está visível, né? A mais alongada, Metzenbaum, a mais curta, Maio, tá? Sendo que ambas podem ter reta e curva também, tá? Dá para observar bem a diferença, né, gente? Não tem como Sim, dá sim, você. Não tem como confundir, é só prestar realmente atenção. Essa aqui vem ser a tesoura Simes. A Simes, ela também vem de forma curva e de forma reta, sendo que ela pode ser uma ponta mais fina e outra mais romba, ou as duas rombas. Tá? O que eu estou colocando para vocês? Desculpem. Essas tesouras que nós temos aqui, tá? Que nós temos na escola. Então, eu só vou poder cobrar de vocês a avaliação do material que nós temos em mãos. Eu não vou colocar um material que a gente não tem para mostrar para vocês, tá bom? Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muita coisa. Ok? As nossas tesouras, então. Maio, mais pesada e menor. Metzenbaum, mais alongada. A Simes, ela é um pouquinho menor e geralmente a diferença dela da que nós temos aqui na escola é que uma é a ponta afinalada, a outra romba, e a Simes reta, as duas pontas são rombas. E elas são bem menores do que essas outras estruturas, do que essas outras duas. Tá? Ela é um pouquinho mais fina e menor. Então, não dá para confundir também. Tá? A maneira correta de segurar a tesoura, olha, as mãos. Isso é importante. Nós não vamos segurar qualquer material de qualquer forma. Tudo se tem e se existe uma técnica, tá? Observem que o indicador sempre está acima do material, justamente para você ter apoio e ter segurança, tá? Posso passar adiante? Posso passar, gente, adiante? Sim, Pode sim. pode. Nós vamos agora para as pinças teciduais especiais. Por que elas são especiais? Porque elas podem ser utilizadas em qualquer momento, tá? Essas pinças são próprias para porções maiores de tecido, mantendo-os presos em uso de um dispositivo de alavanca localizada pelo cabo. Encontram-se disponíveis pinças teciduais de vários tamanhos, formas e de vários usos, tá? São várias pinças teciduais especiais. Eu coloquei para vocês na apostila somente a que nós temos na escola, até porque para facilitar o estudo de vocês. Tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar outras, mas hoje o que nós temos são essas. Pinças especiais é a pinça Duval e a pinça Alice e a Collie. Tá? Então, pinças especiais, a Duval, observem que ela tem tipo um triângulo na ponta. Tá? Então, ela tem uma estrutura meio que abertinha aqui. Então, essa pinça, ela é uma pinça especial, nós chamamos de pinça Duval. A outra pinça, que nós temos também pinça especial, ela pode confundir com uma Kosher, só que a estrutura dela aqui, com relação a esses dentes, observem que eles são, é tipo uma vassourinha, né?
elas são mais achatadas. A kosher é igual um dentinho de rato. E elas também são um pouco maiores, tá? Então, pinças especiais Duval, um triângulo. Pinça especial Alice, com uma estrutura com um dentinho. E a pinça especial Collie, que tem um anel na ponta. Também inconfundível cada uma. Cada uma tem o seu diferencial, tá? Quais são as pinças especiais, gente? A Duval, Duval e Salles, Collie. A Collie. A Duval é um E a triângulo na Pop. ponta. A Alice são dentes. E a Collie, um anel. Tá? Quando vocês estiverem com elas em mãos, vocês já vão saber identificar. Também não tem como se perder aqui, tá? As pinças de campo, aqui, essas pinças, elas são projetadas para prender panos de campo. Vocês lembram que os campos operatórios são os tecidos que nós utilizamos na nossa cirurgia. Aqueles tecidos verde, azul, branco. Então, essas pinças aqui, elas não são utilizadas no tecido humano, elas são utilizadas no tecido de pano, tá? Encontram-se disponíveis em vários estilos diferentes de pinças de campo. Dentre elas, nós encontramos a Bacalls, a Roeder e a Jones. Observem que nas pontas delas, elas são bem afinaladas. Para quê? Para justamente elas perfurarem o tecido, o pano, para não cair. Quando vocês assistem filmes, né, quem já teve a oportunidade de participar de um procedimento cirúrgico, eu não sei se alguém já teve, vocês já viram aqueles campos em cima do paciente, né? Nós temos de colocar aqueles campos. Então, se você tiver a necessidade de colocar 2 ou 3 campos em cima do paciente e deixar somente a estrutura que vai ser trabalhada aberta, são essas pinças que nós utilizamos por baixo deles para segurar um tecido no outro. Independente, pode colocar vários delas, porque não vai machucar o paciente. Elas são colocadas no meio dos panos, dos tecidos, para fazer uma amarração de um tecido com outro, tá? Então, as pinças de campo, o nome já diz, elas são utilizadas somente em tecidos de pano, não são utilizadas em tecidos humanos, tá? A pinça de campo Bacalls, ela é bem afinalada. A pinça de campos Roeder, ela assemelha-se muito a Bacalls, a diferença é que ela tem uma bolinha aqui, ó. Tá? Nós só temos essa aqui na escola, a pinça Bacalls. Nós não temos a Roeder nem a Jones. Eu coloquei só para vocês fazerem a diferença em um nível de conhecimento mesmo, mas nós só temos essa daqui, tá bom? Eu acho que ainda tem. Era para ter, pelo menos. Ok? Entenderam? Isso. Sim. Sim, professora. E por fim, nós chegamos aos afastadores. Os afastadores constituem os instrumentos de exposição, uma vez que são utilizados para afastar os tecidos e, consequentemente, expor ao cirurgião os órgãos ou os planos anatômicos do paciente. Esses equipamentos exigem força manual contínua. Já vai acabar. Os afastadores funcionam no sentido de afastar o tecido para que o cirurgião possa visualizar mais adequadamente o campo cirúrgico, afastando pele e tecido. Esses materiais aqui eu coloquei só para vocês conhecerem, mas nós não temos aqui. O que nós temos na escola é somente esse aqui, o afastador Farabeuf, tá? Eles geralmente são utilizados em trouxa. Você coloca de um lado da incisão e do outro lado da incisão, e você vai puxar para cada lado para abrir aquela incisão, para justamente melhorar a visualização do campo operatório. A função deles é simplesmente afastar os tecidos
para a gente ter uma melhor visualização do campo operatório, tá bom? Aí eu coloquei esses modelos aqui só para vocês conhecerem, mas nós não temos aqui, tá bom? Alguma dúvida, crianças? Não. Não. A chamada logo. Vocês conseguiram assimilar alguma coisa, gente? Sim. Com certeza. Amanhã ainda vai ser aula, viu, professora? Como? Sim, senhora. Amanhã eu tô querendo. Amanhã ainda tem aula lá. Sim, nós vamos permanecer em aula online, gente. Não tem condições de voltar. Hoje, nos hospitais estavam lotados, muita gente doente, os números estão aumentando e nós não podemos colocar vocês em risco, tá? Vamos ter paciência que tudo vai se acalmar. Vamos continuar em aula online até realmente a gente conseguir fazer uma aula presencial com vocês com segurança, tá bom? Gente, vocês colocaram os nomes? Sim. No chat? Eu acredito que dá para a senhora fazer aí ainda, que ainda tem 8 minutos. Mas vocês já não colocaram os nomes aqui? Mas vai dar para a senhora ver depois, professora, quando eu não sei acabar. Vocês não sabem colocar? Porque quando acabar. Mas acho que quando acabar vai sair todos. Por isso que eu Você não vai saber quem estava presente. Ailane? Andréa? Ayanael? Daniela? Ellen? Ninguém? Presente, professora. Olha, Eliana? A Ellen tá aqui. Ok. Eliana? Emerson? Evelyn? Presente. Felipe? Aqui, professora. Geise? Presente. Guilherme? Presente. Ingrid? Presente. Jardeane? Presente. Josiele? Aqui, professora. Judite? Presente. Juvenal? Carla? Presente. Carlene? Aqui, professora. Catiane? Presente. Keila? Presente, professora. Larissa? Presente. Lucilene? Mike? Presente. Marcelo? Presente. Maria Francisca? Presente. Jacineide? Presente. Rita? Presente. Marilane? Presente, professor. Marliane? Natália? Aqui. Renildo? Rubiane? Tô aqui, professora. Stephanie? Presente. Valdeli? Presente, professora. Ok, gente. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.